Olá, boas tardes. Boa tarde. Tô querendo falar meio em espanhol, não sei em que idioma eu falo, às vezes me confundo tudo. Queria gravar um vídeo aproveitando que estou aqui esperando meu filho, que está fazendo educação física aqui no ginásio do colégio. E hoje de manhã eu estava escutando um vídeo da Vânia Moore, de tabus no mormonismo. Eu já tinha escutado esse vídeo um monte de vezes, mas eu não me canso nunca de escutar, porque é, é uma prova viva de que a igreja sabe que o livro de Mormon não é verdadeiro, que ele foi escrito por José Smith, baseado em outros livros que já tinham sido escritos antes do livro de Mormon, que tem incluso os mesmos nomes, Nefe, Lehi, todos esses nomes já tinham nesses outros livros, né? E eu estava escutando, o vídeo se chama O DNA do Livro de Mormon, tá? A igreja investiu muito dinheiro, para que historiadores, antropólogos buscassem provas de que o livro de Mormon é verdadeiro, né? Provas de alguma coisa, uma moeda, já que diziam que tinha dinheiro, tinham moeda, né? Os nefitas, lamanitas. E teve aí agora eu não lembro bem o nome dele, né? Mas ele, Thomas, ai, não lembro bem o nome dele. Ele era um historiador e antropólogo da igreja, tá? Ele trabalhava para a Universidade de Brigham Young. E ele foi pagado pela igreja para fazer esse estudo de DNA do livro de Mormon. Então, ele, claro, ele não é biólogo nem nada disso, mas ele trabalhou com uma equipe onde tinham profissionais de cada área para buscar essas supostas provas, né? Para pesquisar, investigar e buscar evidências de que o livro de Mormon realmente não é só um conto, né? Que é uma história, que esses povos realmente existiram, viveram aqui nas Américas. E esse Thomas, que eu já não lembro o sobrenome, ele, ele investigou a fundo, junto com toda uma equipe, e eles chegaram à conclusão de que, olha só, né, que esse Thomas, ele trabalhava para a igreja, ele era membro naquela época. Não entendi bem se ele resignou, mas ele não está mais na igreja. Nem sei como é a situação dele hoje como membro, mas o testemunho dele foi embora, né? Testemunho que é nada mais que aquele auto-engano, né? O testemunho mormon é aquele auto-engano, aquela sensação de que você precisa acreditar que isso é verdade. Esse é o testemunho. E a Vânia gravou 2 vídeos, tá? Tem a parte 1 e a parte 2 do o DNA do livro de Mormon, em tabus no mormonismo, tá? Vocês entram lá no YouTube, busquem o canal dela e vai aparecer esses vídeos. São 2, assistam os 2, porque o primeiro ela conta e depois o segundo ela faz uma análise disso. Muito interessante. Esse Thomas, ele chegou para a igreja e disse, olha, a história é o seguinte, não tem evidência nenhuma de que os índios são descendentes dos hebreus, que eles vieram de lá. Nenhuma. Mas, sim, chegamos a não evidências, mas a uma aproximação de que o índio vem de povos da Ásia, né? Asiáticos. E, ele disse, e eu acho que ali ele mesmo, pessoalmente, ele deveria querer encontrar alguma coisa, né? A igreja ela tem gastado muito dinheiro em escavações. Já eu acho que ela já não gasta mais dinheiro, porque eles não são tontos também, né? Tem que ser muito burro para continuar gastando dinheiro numa coisa que eles sabem. Eu acho que eles sabem que o livro de Mormon foi escrito por José Smith, eles sabem que o livro de Mormon não é verdadeiro, mas eles querem encontrar alguma coisa, nem que seja de outra procedência, para dizer que aquilo é da igreja. Essa é a minha teoria, tá? Porque a igreja sabe, eles sabem.
Eles sabiam que José Smith nunca utilizou as placas de ouro para traduzir o livro de Mormon. Não, eles sabem que ele tinha uma pedra do vidente e ele colocava essa pedra dentro de um chapéu e ele colocava a cara dele dentro do chapéu e aí ele ia ditando primeiro para Emma Smith e depois para Martin Harris o que eles deveriam escrever, que seria o livro de Mormon. Só que nenhum deles via realmente a Joseph. Nem as placas, obviamente, porque não existem, mas ele colocava tipo uma cortina, um pano, separando ele de quem estava escrevendo. E essa pedra do vidente que ele colocava dentro de um chapéu e colocava a cabeça dentro do chapéu, ele usava para buscar tesouros, porque essa era a profissão que ele podia ter na época. Eles eram de uma família muito humilde. O pai dele, com muita dificuldade, trabalhava no campo, mas não dava, né, para manter a todos eles. E eles estavam muito mal financeiramente. Eu li na história da Fawn Brody, nenhum homem conhece a minha história. No início ela conta mesmo a história do pai de Joseph, que eles tinham gastado muito dinheiro na compra. Eu não sei se é o pai ou o avô de Joseph. Desculpa. Ele tinha gastado muito dinheiro na compra de umas terras que quando eles foram para essas terras, eles já tinham pagado, eram cheias de pedras, não era bom para plantar, então eles perderam muito dinheiro. Depois eles tentaram vender essas terras, não conseguiram muito dinheiro por elas e perderam muito dinheiro na compra daquelas terras e na venda, porque não recuperaram o dinheiro que pagaram. Depois eles foram para esse lugar em Nova York, onde também aí começaram do zero tudo de novo. E Joseph, ele tinha eu acho que Joseph, ele tinha uma bronca muito grande de ser pobre, sabe? Eu acho que ele queria prosperar, queria subir, queria crescer de qualquer forma. E ele tinha um trauma da pobreza. E eu acho que ele queria fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro e sair da pobreza e tirar a família dele da pobreza. E essa pedra do vidente que ele conseguiu ajudando um vizinho lá, escavando para alguma coisa, cavando, né? Escavando em espanhol. Cavando lá, fazendo um poço, e eles encontraram essa pedra, que até em outro canal diz que primeiro aquele outro homem, que era o dono daquele trabalho, ele tinha encontrado primeiro, mas Joseph gostou da pedra e pegou e não devolveu mais. E era uma pedra bonita, uma pedra qualquer, só que era uma pedra bonita. Então ele pegou essa pedra e ele dizia que nela ele conseguia ver coisas, ver objetos perdidos, animais perdidos, e que ele conseguia encontrar tesouros. O detalhe que ele usou essas pedras para traduzir o livro de Mormon, o detalhe é que com essas pedras ele não encontrou um centavo de tesouro. Ele nunca ganhou um tostão. O que ele ganhava assim é que ele dizia para a pessoa que ele tinha o dom de encontrar as coisas. Então a pessoa que tinha perdido, por exemplo, um cavalo, na verdade ele pegava aquele cavalo, pegava um objeto ou um animal da pessoa, do vizinho, e escondia. E ele dizia que tinha poder para encontrar. E a pessoa pagava para ele para encontrar esse objeto ou esse animal. E ele ia lá e ele tinha o poder dele, o animal, e devolvia e ganhava um dinheiro. Essa é a única coisa que ele ganhou com aquelas pedras, enganando, né? Estafando a pessoa. Não foi que ele nunca encontrou nada de tesouro, nunca ganhou nada de dinheiro. E tão poderosas eram essas pedras que ele nunca ganhou dinheiro com elas, mas ele disse que traduziu o livro de Mormon usando essas pedras. Eu, quando me batizei, a igreja me contou que Joseph Smith usava as placas de ouro que ia lendo ali em egípcio reformado, que detalhe, entre aspas, é um idioma que não existe. Nunca ninguém encontrou nenhuma evidência que esse idioma tenha existido. E quando eu aprendi, os missionários disseram que ele traduziu dessas placas de ouro. Fisicamente, na frente dele, numa mesa, ele ia lendo e Martin Harris ia escrevendo.
Depois, Martin Harris disse que nunca viu com os olhos, com esses olhos físicos, viu com os olhos espirituais, que é um disparate escutar isso, que uma pessoa viu com os olhos espirituais. A gente sabe que uma pessoa pode imaginar o que ela quiser, que a mente é muito fértil, a gente consegue imaginar situações. Por isso é que escrevem tantas histórias e filmes e novelas, porque as pessoas têm imaginação. E esse Martin Harris disse que viu com os olhos espirituais as placas de ouro, ou seja, que ele nunca viu. E os membros acreditam. Membros, eu quero dizer para você, sinto muito, eu também sofri quando eu descobri que isso não era verdade. Mas a igreja me enganou e está enganando você. Abre os olhos, deixa de viver nessa pressão de perfeição, de mandar seus filhos para a missão, de só casar com um portador de sacerdócio, de pagar dízimo, de trabalhar como um burro de carga nos cargos da igreja, nos chamados da igreja. Viva a sua vida feliz, seja correto, faça as coisas bem. E se você quiser ir na igreja, vá, mas como sem essa pressão de que é a única coisa verdadeira, que é o único que vai te levar para viver com Deus de novo. Tudo isso foi uma invenção de José Smith. E quando a igreja me enganou em 91, quando eu recebi as palestras, disseram que ele usava as placas de ouro. Hoje a igreja diz que ele usou essas pedras colocadas num chapéu e botando a cara dele dentro do chapéu, ou seja, me enganou. Me enganou. A igreja em que eu me batizei não é essa que estão ensinando agora. Era uma outra história, que hoje dizem que não foi bem daquela maneira, foi dessa, mas é toda uma coisa espiritual. Hoje e quando eles entregaram, esse Thomas entregou todo o relatório da busca dele, da pesquisa e investigação sobre o DNA do livro de Mormon, a igreja disse, bom, talvez não seja um livro de uma história, mas é um livro espiritual. Tudo eles dizem que é espiritual, não existe fisicamente, mas é espiritual, ou seja, está na mente deles. Isso nunca saiu da cabecinha de Joseph Smith. Saiu para ir para um papel, para ser escrito, mas nunca existiu de verdade essa história. E por conta disso, os negros foram... Olha, por conta do livro de Mormon e por conta da cabeça de Joseph Smith, as pessoas, os membros da igreja têm a ideia de que, tem como verdade a ideia de que os índios, eles foram amaldiçoados porque têm a pele escura, por causa da história do livro de Mormon, que os lamanitas foram amaldiçoados com um color de pele, como se a cor da pele, hoje em dia, quem tem a pele morena, tá? A pele escura, que é de origem indígena, é uma maldição. É uma loucura pensar isso, que os índios têm aquele color de pele porque foram amaldiçoados, que eles não eram branquinhos e formosos como os nefitas. É uma loucura isso. E também, por conta da louca interpretação de Joseph Smith, diz que os negros, não é os índios, é os negros. São duas explicações para a cor de pele escura. Uma, os índios, que é por causa dos lamanitas, que receberam uma maldição por serem desobedientes, e os negros por conta de Caim. Mas na Bíblia não está dizendo que a cor da pele negra foi dada a Caim. Só diz que ele recebeu um sinal, uma marca, para que as pessoas soubessem que ele era aquele que tinha matado o irmão dele. Não diz que era a cor da pele, que ele ficou negro e que a origem dele toda foi negro. Podia ser que no fundo eu acho que que a história da Bíblia, ela é toda, principalmente o Antigo Testamento, é toda uma coisa assim ilusória, né? Mas podia ser um sinal de nascença, podia ser, né, que Caim recebeu um sinal, podia ser uma mancha na pele, podia ser um lunar, como diz lunar no Brasil, essas pintinhas na pele, lunar, não sei como, já esqueci como se diz em português,
Mas podia ser qualquer coisa, podia ser, não sei, a cor do cabelo. Por quê? Porque a igreja insiste nessa coisa de dizer que a cor da pele escura das pessoas é uma maldição, que hoje a igreja já não pode discriminar. Não devem discriminar a ninguém, nem pela cor da pele, nem pela classe social, nem por a orientação sexual. Mas é tudo mentira, eles discriminam. Eles não davam sacerdócio aos homens que tinham pele escura. Eles não deixavam entrar no templo. Deixaram entrar no templo só quando o templo de São Paulo foi dedicado. E aí sim, claro, né? Quem entra no templo de São Paulo, se a maioria tem pele morena. Desde pele moreninha até pele bem escura. Não podia entrar, não podia ter o sacerdócio. Então, por conta dessas loucas interpretações de Joseph Smith, das invenções do livro de Mormon, muita gente discriminou, muita gente até hoje discrimina aos negros e aos índios, tá? Depois vieram com essa história que os lamanitas são um povo do convênio, porque no final eles se arrependeram e eram melhores que os nefitas, e tudo blá blá blá. A igreja, olha, é uma falsidade. E você, mormon, ativo, que acredita nisso, não é que eu tenha pena, mas realmente me dá um sentimento de compaixão, porque eu passei pelo mesmo. Eu acreditava muito, eu achava que ali é que estava a minha solução. Sofria muito, porque meu marido não era membro da igreja, sofríamos muito. Pensava que se eu morresse, eu ia ficar sem meus filhos depois dessa vida e tá. Então, eu sofri muito por conta da doutrina Mormon. Ninguém botou uma arma, como me dizem, né, na minha cabeça para que eu acreditasse nas coisas da igreja. Mas ela foi me ensinando coisas que eu fui metendo essa doutrina na minha cabeça e no final eu mesma estava apontando arma para minha cabeça se eu não fizesse as coisas certas. E você que é mormon ativo hoje, busca saber a história real da igreja. Não fique acomodado, trabalhando como um louco para a igreja, tá? Porque a igreja ela quer que você trabalhe para que ela cresça, para que ela tenha mais membros, para que ela tenha mais dinheiro, para que ela possa investir em mais bens, né, econômicos, financeiros, e você continua pobre ou você continua na classe média, a classe que você seja, mas você continua na mesma história, você não muda. Se você prospera é porque você se esforça, não é por causa do dízimo nem nada. Então, o único conselho, que eu não posso dar conselho também, porque eu não sou uma pessoa perfeita, nem sou conhecedora de nada, nem estudei nada, mas o que eu posso dizer para você, leia, busque saber, duvide do que você aprendeu. Não duvide das suas dúvidas, como diz Nelson, não, porque isso também é manipulador. A pessoa, quando você tem dúvida de uma coisa, você não vai investigar para ver se é bom? Ou é ruim? Quando você duvida que um alimento é bom, você não vai investigar se esse alimento é bom ou não é? Se você duvida de um remédio, você não vai buscar a procedência desse remédio, não vai ver a fórmula dele para saber se é alguma coisa, as contraindicações, para saber se faz mal para você? Então, duvidar é bom, duvidar é um benefício que a gente tem. A gente não precisa escutar e acreditar em tudo. Então a pessoa se batizaria hoje na igreja mormon porque sentiu que é bom e não vai duvidar. Depois amanhã ela escuta testemunha de Jeová. Ah, também me senti bem, vou para lá, porque lá está a verdade, porque eu me senti bem. Depois outro dia escuto uma música da igreja católica e acho linda e me senti bem, me emocionei. Aí eu vou para a igreja católica, por lá deve ser verdade, porque eu me senti bem. Então, duvide dos seus sentimentos, porque às vezes essa coisa do sentimento, do coração, leva você para uma ilusão que não tem fim, tá? Seja mais racional, pense, busque informação, leia, escute quem já investigou e já sabe, tá? E não viva nessa pressão que a igreja faz a vida sua, numa pressão. Eu conheço pessoas que tiveram diabetes por causa da pressão da igreja. Eu conheço pessoas que vivem no inferno em casa porque o filho não quer fazer missão, porque a filha ficou grávida e teve, né, mãe solteira, e não está tudo bonitinho como a igreja pede, saiu tudo dos eixos, saiu tudo dos trilhos.
Não é assim que a igreja pede, não é assim que a igreja manda, não é assim que a igreja exige, e a minha vida não está bem como a igreja está pedindo, então eu preciso me arrepender, eu preciso fazer as coisas como a igreja manda. E a vida dessa pessoa se torna um inferno. Eu conheço pessoas que deixaram de casar e ter filhos porque não conheceram aquele ex-missionário, que estavam buscando aquele príncipe na igreja. Conheceram pessoas boas fora da igreja que poderiam ser o matrimônio feliz da vida delas, mas não porque a igreja diz que só com membro da igreja que eu tenho que me casar e só ali que eu vou ter a felicidade. E perderam toda a juventude, toda a vida delas, e já é tarde, já não pode mais se casar, já não pode mais ter filhos, já não pode ter mais um relacionamento porque já envelheceu, tá? Deixou nas mãos da igreja tudo da vida dela, que é preciosa. A minha vida é preciosa, é uma vez só que eu vou viver. Até onde a gente sabe, né? Porque ninguém sabe depois dessa vida o que tem. Mas deixa nas mãos da igreja decisões importantíssimas para cumprir com o que a igreja diz. E a igreja, sabe, está se lixando para você. A igreja está só pensando em crescer mais e mais o patrimônio dela, porque lá nos Estados Unidos, os membros da igreja que vivem em Utah têm outra vida, muito diferente da sua aí no Brasil, aqui na Argentina, na Espanha, tudo quanto é lado. Lá nos Estados Unidos tem benefícios para membros da igreja. A maioria dos membros que tem negócios, que tem empresas, dão trabalho para os membros da igreja. Lá tem universidades da igreja, onde a pessoa paga muito mais barato, tá? Porque é membro da igreja. E se é parente ou filho de uma autoridade, não paga nada. Lá tem até atenção médica para membros da igreja mais barato. Lá tem escolas, lá tem de tudo. Lá tem armazém, onde se você não tem alimento, você vai buscar alimento naquele armazém. Lá tem de tudo para os membros. Os membros de lá, não importam se José Smith usou uma pedrinha, se ele copiou o livro de Mormon de um outro livro que um outro escritor tinha escrito. Não importa. Lá eles têm benefícios que eles ficam bem quietinhos, fecham a boca e ficam quietinhos, não dizem nada de pedrinha mágica, de nada. De que o José Smith foi polígamo com mais de 30 mulheres, que não era só para proteger as viúvas, que não era com o consentimento de Emma Smith, tá? Então, mas aqueles membros, eles não se importam com isso, porque eles têm os seus benefícios. E lá, se você se rebela contra a igreja, você perde todos os direitos de membro. Na sociedade, olham você mal, não dão trabalho para você. Eu conheço um ex-membro que mora lá, que é professor numa escola que não é da igreja, tá? A escola não é da igreja. E esse ex-membro teve que fechar o bico, parar de falar das coisas que ele descobria da igreja, porque os pais dos alunos que estudavam naquela escola estavam fazendo pressão para a escola mandar ele embora. E a escola disse, eu não tenho nada contra você, nem contra a igreja, mas os pais dos alunos estão dizendo que você tem que ficar quietinho, que se você continuar falando, nós vamos ter que botar você, né, mandar você embora, tá? Então, ali em Utah, se você não é membro da igreja e não diz que acredita em tudo, a sua vida não existe. Tá? Então, essas coisas. Busquem o vídeo da Vânia, Tabus do Mormonismo. O DNA do livro de Mormon. Escutem, meditem sobre isso nas suas mentes, tá? Não no coração. Medite aqui, ó, no cérebro, tá? Um beijo para todo mundo.